Olá! Segundo uma pesquisa do Conselho de Altos Estudos da Câmara, há pelo menos 85 milhões de brasileiros considerados analfabetos funcionais. São trabalhadores que não conseguem emprego por falta de qualificação. O que fazer com essa população que, na sua maioria, não tem mais tempo para ir à escola formal? É sobre isso que a gente vai falar com o deputado Ariosto Holanda, relator do projeto que propõe cursos de extensão para essa população. Deputado, como vai? Bem, foi boa a sua colocação, né? Realmente essa pesquisa foi feita em conjunto até com o IBOP, né? A professora de nome Vera Mazagão, né, nos ajudou nessa pesquisa. E esse número é um número real. Ela fez uma pesquisa pegando a população de 15 a 64 anos. Identificou que nessa faixa etária existe 115 milhões de brasileiros. E, deputado, por que o país chegou a essa situação? Esse número tão grande fora da escola e não tem treinamento? Porque esquecemos da educação, né? Eu digo que o país tem uma dívida muito grande com o seu povo em relação à educação. Nos países desenvolvidos, né, a coisa começa pela educação. E uma educação voltada para o projeto de país. O que aconteceu aqui? Esquecemos dessa população, esquecemos de investir nas escolas técnicas, né, no ensino profissionalizante. Inclusive, por ocasião de uma CPI que eu participei do atraso tecnológico, enquanto nos países desenvolvidos existia uma relação de um técnico de nível superior para 5 técnicos de nível médio, no Brasil essa relação é invertida. Por exemplo, no Nordeste é 4 níveis superior para um técnico de nível médio. Pois bem, e diante desse quadro, o que fazer? Quando nós estratificamos o grau de educação, né, nós identificamos que 10 milhões não sabem ler nem escrever, 35 milhões mal rabiscam o nome, e 40 milhões são aquelas pessoas que leem, mas não interpretam o texto. Então, são considerados analfabetos funcionais. O que quer dizer isso? É uma população que não consegue entrar no mercado de trabalho que exige conhecimento. O novo mercado exige conhecimento. O que fazer com essa população? Foi a sua pergunta, então. E o que fazer? Pois bem, então surge uma oportunidade muito rica agora. Por quê? Porque o presidente Lula, ele triplicou as escolas técnicas. Vamos falar escolas técnicas, né? Que são esses institutos? Antigamente eram 140 Cefetes, que a gente chamava, Centros Federais de Ensino Tecnológico. Hoje, a meta é alcançar 350 centros de formação profissional, 350. Então, eles foram agrupados por região, formando institutos que têm o mesmo porte de uma universidade. Então, hoje são 38 institutos, onde os dirigentes são reitores, né? Tem a mesma população. E esses institutos, eles agrupam essas escolas técnicas? Escolas técnicas. Que, olha, se são 350, elas vão estar presentes em 350 municípios. Então, elas entraram no país adentro. Aí você pergunta, o que fazer com essa população? Essa população que não tem tempo de ir para uma escola formal, só tem um caminho, é a extensão tecnológica. A extensão que é a transferência do conhecimento que foram gerados, conhecimento gerado nas universidades, nos institutos, traduzidos numa linguagem que o povo entenda. Então você atinge o agricultor, atinge vamos dizer, o profissional liberal. Aí é o momento de você formar mas é mais voltada para o fazer. Como fazer do isso. Que conteúdo formal, de banco de escola. Porque não há tempo, né? Eles precisam trabalhar. Então, mas você pode formar, por exemplo, um eletricista, instalador, eletricista, reparador, pode formar um soldador, pode formar um mestre de obra, né? E pode chegar a níveis assim, de conhecimento maior, por exemplo, um técnico em eletrônica, mas de uma maneira bem objetiva. Então, como esses centros vão estar lá, né, na ponta, então há uma aproximação dessa população com esse centro. E assistir os pequenos negócios, inclusive a gente tem um dado do IPEA, que a mortalidade das micro e pequenas empresas é muito alta, porque ela não consegue inovar. Essas empresas não conseguem inovar por quê, deputado? Porque elas são hoje das universidades e dos institutos. Então, esse é um momento rico
dos institutos chegar e dar assistência tecnológica, não só em treinamento, em capacitação, mas nos seus laboratórios. Vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu trabalhei em extensão, no Ceará. Chegava no interior, problemas do tipo assim, doutor, professor, o que é que eu faço com o meu tomate que está apodrecendo? Por que minha terra não produz mais, né? Não é falta de fertilizante ou corretivo de solo. Então, são ações que a gente chama de extensão que chegam no povão, que está excluído. Então, essa ação da extensão é que nós estamos articulando o Conselho com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação. Então, há um consenso, né, em resolver esse problema e resgatar a extensão, porque a extensão, ela foi, não sei se vocês se lembram, mas quando acabaram com a Emater, né, no governo Collor, acabaram com a Emater. A Emater que fazia a extensão. Aí desapareceu a extensão no país. Então, esse é um momento rico quando o governo federal implanta 350 escolas técnicas nos municípios, né, é a oportunidade de entrar nesse interior adentro e atender aquela população mais distante, mais pobre, com propostas até de implantar, né, os seus pequenos negócios. Deputado, né? E qual o papel das empresas, da indústria nessa formação? Eles entram com alguma coisa? Qual o papel deles? Não, eu acho que o setor produtivo, a gente tem que pensar no setor produtivo, de tentar a gente, eu tenho conversado até com o presidente do CNI, Armando Monteiro, para a gente desenvolver o segundo passo que a gente está chamando. Esse primeiro estudo do Conselho era capacitação tecnológica da população. Então, o Conselho vai fazer uma parceria com a CNI de fazer capacitação tecnológica das micro e pequenas empresas. Como assim? A gente mobilizar toda a estrutura de conhecimento do país, ficar a serviço dos pequenos. O SEBRAE não faz isso, não, deputado? O SEBRAE faz o gerenciamento. A sua pergunta foi muito oportuna, porque quando se trabalha com negócios, com empresas, você tem a parte da gestão administrativa, isso aí o SEBRAE faz com muita competência, que é a gestão financeira, administrativa. Falta assistência que a gente chama tecnológica. Assistência tecnológica é como fazer bem isso, como inovar esse produto, como garantir a qualidade do produto. Aí é onde entra os laboratórios, onde entra o que a gente chama a engenharia do processo. E isso quem pode fazer? Quem tem um conhecimento tecnológico. Quem tem um conhecimento tecnológico hoje? As escolas técnicas, os institutos tecnológicos, as universidades têm também, mas o instituto ele é mais ágil, mais flexível. Então a ideia é a gente conversando com a CNI, para ver se a gente faz essa parceria conjunta, né? Aí entra a Senai também, que o Senai é um parceiro importante, entra o SESI, né? E entra as escolas técnicas. Então, essa colocação que você fez, o SEBRAE é extremamente competente naquilo que ele sabe fazer bem. Assistência gerencial e financeira. Assistência tecnológica tem que ser dos institutos tecnológicos. E como a Câmara, o Conselho de Altos Estudos, está realizando um seminário para discutir esse assunto? Quem vai participar? Como se darão sairão propostas concretas além desse projeto? Tem prazo para isso acontecer? Como que está se dando essa questão? Está se desenhando, nesses 3 ministérios, um grande programa, né? Que é o programa de extensão tecnológica. Os parceiros são o Ministério da Educação, que vai entrar com a rede, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai entrar com o programa deles, que são os CVTs, os Centros Vocacionais Tecnológicos, os arranjos produtivos, né, locais, e o Ministério do Trabalho, com recursos do FAT para a qualificação dessa população. E aqui da parte do Parlamento, né, o nosso presidente, Michel Temer, disse que vai agilizar o projeto de lei 7394, que cria o Fundo de Apoio à Extensão. Então, o papel do Ministério, do Parlamento, vai ser esse, de agilizar esse projeto de lei. Esse projeto já existe. 7394 já existe, é o projeto do Conselho de Altos Estudos, já foi aprovado
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Educação e está agora na Comissão de Tributação. Esse projeto, praticamente, ele cria um fundo, né, um fundo de apoio à extensão tecnológica do país, com recursos do FAT e com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Então, acho que vai ser um belo programa e eu diria que vai ser um fato histórico até, porque é o resgate de um trabalho de extensão que acabaram no país, né? E focado nessa população que está precisando de ajuda, porque senão ela não entra no mercado de trabalho. Vamos torcer que esse projeto saia do papel e que realmente se torne um fato concreto para salvar essa grande maioria da população brasileira. Deputado, muito obrigada pela presença. E você que está em casa, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Obrigado.